Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura. Como habitualmente vamos falar do Covid-19 e das consequências que ele está a ter na vida mundial. Mas antes disso, eu volto a pedir-lhes para partilharem este programa nas vossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, enfim, em todas as redes sociais que utilizem a fim de que o programa atinja os seus objetivos. Começamos por falar, em primeiro lugar, de Portugal. Portugal tem tido um desempenho excelente no que toca ao combate ao Covid-19 e isso vai nos permitir sair do estado de emergência e abrir um pouco a sociedade e a economia. Pode ser perigoso, mas tem de acontecer porque o país, aliás como o mundo, está a sufocar perante o confinamento geral da sociedade. Portugal, precisamente devido à sua excelente performance no que toca ao combate ao Covid-19, acabou por merecer o respeito de instituições internacionais e, nomeadamente, dos investidores. Começam vários investidores já a deslocar-se para Portugal e temos boas notícias no sentido de que Portugal vai ser o lugar preferido de muito investimento de qualidade. Isso é bom e isso deve-se em grande parte, ou no essencial, ao Serviço Nacional de Saúde. Outros países europeus não investiram no Serviço Nacional de Saúde, pelo contrário, têm vindo a desinvestir ao longo dos anos no Serviço Nacional de Saúde e nós damos o exemplo da Espanha e do Reino Unido, na Itália também, mas particularmente da Espanha e do Reino Unido, que são gravíssimos casos de desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde. E o que é que sucedeu? Foi que, face a esta pandemia, estava completamente impreparado o país para confrontar os problemas derivados da pandemia. E isso é grave em Espanha e é curioso como é que o PP, que desinvestiu no Serviço Nacional de Saúde, o Partido Popular Espanhol, desinvestiu enormemente no Serviço Nacional de Saúde, a ponto de o número de camas ser reduzido para menos de metade e o número de médicos também para metade ou menos. E precisamente essa redução enorme de investimento no Serviço Nacional de Saúde, levada a cabo pelos sucessivos governos do PP, causou esta terrível situação em que vive a Espanha. É curioso, é cínico, como é que o PP vem agora criticar o governo de coligação do PSOE com o Podemos, quando foi ele precisamente que deixou o país nestas condições terríveis. O mesmo sucede com a Inglaterra. Foram os governos do Partido Conservador que deixaram o Serviço Nacional de Saúde no estado em que se encontrava quando chegou a pandemia. Sem camas nos hospitais, sem médicos suficientes, sem enfermeiros suficientes, sem material suficiente e sem a produção de material para combate ao Covid, nomeadamente ventiladores, instrumentos de proteção, instrumentos de higienização. Com tudo isso, acabou o Partido Conservador. E é curioso como é que Boris Johnson, depois dele próprio ter sofrido no pelo a tragédia desta pandemia, veio agora defender a todo o custo o Serviço Nacional de Saúde. É muito cinismo por parte de Boris Johnson, que adotou um modelo neoliberal de economia e de pensamento, um modelo que no fundo está baseado
no darwinismo social, no salve-se quem puder, na luta pela sobrevivência, isto é, no domínio dos mais fortes sobre os mais fracos. E agora Boris Johnson vem arvorar-se precisamente em campeão do Serviço Nacional de Saúde britânico. É preciso ter-se muito descaramento, muito cinismo para proceder como Boris Johnson e o PP espanhóis. Agora, no que toca a Portugal, voltando um pouco a Portugal, o Serviço Nacional de Saúde suportou bem a pandemia. Os portugueses portaram-se também muito bem, melhor do que os cidadãos de outros países. O governo português, ao contrário do arrogante e estúpido Boris Johnson, não apelou a que todos andassem pela rua, pelo contrário, apelou ao confinamento e os resultados aí estão à vista. Agora, o que se nos depara para o futuro é complexo. Já falámos na importância do investimento estrangeiro em Portugal, que está a mostrar-se ser uma realidade. Por outro lado, o próprio investimento português está a ser redirecionado e muito bem. E deve ser-lo cada vez mais no sentido de estimular a oferta interna, nomeadamente a oferta ligada à saúde. A saúde é cada vez mais algo de prioritário no investimento governativo, porque é a saúde que protege os cidadãos, é a saúde que protege a economia. Portanto, tudo aquilo que esteja ligado à produção de ventiladores, à produção de material sanitário, nomeadamente desinfetantes, e máscaras, portanto, e de mais material ligado ao combate à Covid-19, felizmente Portugal estava em boas circunstâncias. Nós temos tecnologia, temos empresas que podem redirecionar a sua produção para a produção de batas e para a produção de material de proteção e de combate ao vírus, nomeadamente as empresas ligadas aos têxteis e à confecção, empresas ligadas aos produtos que estão relacionados com o álcool, nomeadamente empresas vinícolas, por exemplo, e empresas de tecnologia, de outra tecnologia mais relacionada com a produção de ventiladores, que esperamos que comece a produzir em série ventiladores também, necessário para Portugal e inclusivamente para exportar. Mas, mais do que tudo, são os instrumentos de proteção que interessa neste momento investir. E o apoio económico do Governo devia dirigir-se para esses instrumentos de proteção e não, de modo algum, baixar os braços no que toca não só ao dever, mas à sensibilização massiva da população para se proteger, porque protegendo-se cada um, protegerá também os outros, como tenho vindo repetidamente a dizer, e como está demonstrado cientificamente, que duas pessoas sem máscara têm um alto perigo de infecção mútua e duas pessoas com máscara têm um baixo perigo de infecção mútua. Portanto, a obrigatoriedade do uso da máscara, a obrigatoriedade de instrumentos de proteção, de meios de proteção, nomeadamente de batas, que a indústria nacional pode produzir, tudo isso deve ser absolutamente prioritário para o Governo. Não queremos também deixar de dar duas palavras acerca da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, que soubemos hoje que tem o seu ministro, primeiro-ministro e alguns ministros, o Nuno Nubabian, primeiro-ministro, está infectado, fez conferências, teve encontros sem o mínimo de proteção, sem guardar as distâncias necessárias e o resultado está aí. O governo da Guiné-Bissau é um governo fantoche, é um governo golpista, que está, sobretudo, vocacionado para o tráfico de armas e para o tráfico de droga
e está a levar a Guiné-Bissau para uma tragédia, começando por ele próprio, que nem ele próprio é capaz de se proteger desta pandemia. Esperamos que as organizações internacionais olhem para a Guiné-Bissau, olhem para aquele povo excelente e que tanto tem sofrido com governos que, em vez de estarem ao serviço do povo, estão ao serviço dos governantes, em particular das Forças Armadas, de umas Forças Armadas que neste momento são um instrumento de extorsão da Guiné-Bissau e cujo poder urge diminuir enormemente. Esperamos que isso assim seja feito na Guiné-Bissau. Vamos falar agora dos Estados Unidos e do Brasil. Primeiro dos Estados Unidos, como habitualmente, e daquilo a que se chama o idiota americano. O idiota americano, como tem apelidado Donald Trump, é, no fundo, um espelho da sociedade americana. A sociedade americana é uma sociedade completamente avessa à ciência, completamente avessa ao saber. É uma sociedade embrutecida pelos meios de comunicação. É uma sociedade que está dominada também pelo obscurantismo religioso, pelas seitas religiosas. Veja-se que todos os dias de manhã na Casa Branca, Trump, que não tem tempo para ler relatórios elementares, ele não deixa de fazer as suas rezas como forma de pedir a proteção de Deus, se é que ele acredita em Deus, mas como forma de pedir a proteção de Deus para o combate à pandemia e, sobretudo, para o seu governo. O governo de Trump é um governo completamente avesso à ciência, particularmente Trump é completamente avesso à ciência e o povo americano também avesso à ciência. E isso tem-se traduzido na economia dos Estados Unidos da América, que chegou a este ponto da pandemia sem os meios de combate essenciais, nomeadamente não só ventiladores, que a política de Trump fez que não fossem produzidos nos Estados Unidos da América, cortou a produção de ventiladores, cortou a produção de máscaras, cortou a produção de material de proteção. A América chegou à pandemia sem nada para combater a pandemia. E dificilmente vai recuperar. Agora está a acusar a China de ser o causador desta pandemia. É uma forma, no fundo, de tentar reeleger-se, porque um bom combate exterior é a melhor forma de esquecer os desastres no interior, de esquecer que foi ele que inventou a panaceia da cloroquina, esquecendo-se que foi ele que caricaturalmente falou no desinfetante, esquecendo-se que foi ele que foi contra o confinamento, que pediu às pessoas para virem para a rua, para trabalharem, para desobedecerem aos Estados, dizendo que ele é que mandava e que os Estados não mandavam nada. E agora, fazendo esquecer tudo isso, ele pretende encontrar um inimigo exterior que é meramente transitório, porque ele sabe que depende muito dos investimentos chineses. Repare-se que a China detém 1,3 bilhões com a contagem ocidental, 1,3 bilhões de euros de dívida pública americana. Isto é, a China é de longe o maior credor da própria América. E estas tentativas de mover ações contra a América não passam de estratégias de diversão quando a sua incompetência
o seu desleixo, a sua idiotice está mais que provada e que levaria em qualquer país a que um governante assim fosse completamente esmagado numas eleições posteriores. Não o será certamente nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América têm uma população idiotizada e há ainda uma probabilidade relativamente elevada de Trump ganhar umas futuras eleições. É esta a tragédia dos Estados Unidos e é também a tragédia, no fundo, daqueles que pretendem preservar, acima de tudo, a liberdade e viam nos Estados Unidos, apesar de tudo, uma forma de preservação da liberdade. O Brasil continua na mesma senda. A senda do negacionismo, quando a realidade é mais que evidente. Isto é, o número de mortos e o número de infectados no Brasil é muitíssimo superior ao declarado por Bolsonaro e pelo seu governo. Mário Covas, o nome é sugestivo, reparem-se, Covas. Mário Covas já mandou abrir 13 mil sepulturas em valas comuns no Brasil. 13 mil covas. O Covas manda abrir covas para sepultar aqueles que nem sequer têm lugar nos cemitérios. E Covas encomendou também 30 mil caixões só para São Paulo. Covas, que é o prefeito de São Paulo. Repare-se, se só São Paulo está assim, já encomendou 30 mil caixões, imaginemos como não estará o resto do Brasil. E Jair Bolsonaro, que tem negado a pandemia, que apelou ao confinamento, agora face à impossibilidade do negacionismo total, ele vem dizer ridiculamente que não é Messias, mas não faz milagres, brincando com o seu próprio nome. É inacreditável a displicência de Jair Bolsonaro, o seu desprezo pela saúde dos cidadãos, pela vida dos brasileiros e pelo futuro do Brasil. E é nesta tragédia brasileira que ele resolve mudar a Polícia Federal, colocando lá o indivíduo que, no fundo, foi seu segurança, o indivíduo da sua confiança absoluta, e colocando também no Ministério da Justiça, para substituir Moro, o indivíduo da sua absoluta confiança, que é um médico que terá alguma competência, mas tem a característica essencial de ser um evangélico. E é curioso que já os próprios membros do Supremo Tribunal de Justiça do Supremo Tribunal Federal, melhor dizendo, vieram dizer que, afinal de contas, foi uma ótima escolha e que Bolsonaro não podia ter entregue melhor o Ministério da Saúde. Isso é inacreditável que um juiz do Supremo Tribunal Federal venha comentar uma nomeação política. Isto mostra até que ponto o Supremo Tribunal Federal está ligado ao poder político no Brasil. E só uma limpeza geral nas instituições brasileiras é que poderiam levar ao fim desta tragédia terrível que é o Brasil e a destruição da sua economia, a destruição da sua saúde, da sua frágil saúde e a destruição da sua esperança, que, afinal de contas, aquela gente põe em Deus, esquecendo que Deus não intervém no Covid-19. Deus não intervém na vida das sociedades. Não é por castigo que veio o Covid-19. É ciência, é o saber e a precaução que intervém no combate ao Covid-19, que intervém
na vida das nações e na riqueza das nações. E esperando, eventualmente, vagamente, uma mudança no Brasil, esperamos que isso aconteça e com isso despeço-me com amizade. Até ao próximo Política Impura no YouTube, na radiotransforma.net, no Facebook e noutras redes sociais, pedindo mais uma vez que partilhem e coloquem gostos neste programa. Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior.